nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Então, se você estava preparando para lavar roupa na sexta-feira, é melhor você lavar na quinta, porque na sexta não vai enxugar no varal, viu? Vai molhar a roupa lá. Sexta-feira vem vindo uma chuva no final do dia, tá bom? Nós vamos então agora no nosso último bloco do programa. Fique bem informado sobre as notícias e eventos agropecuários com as entrevistas da semana. Bom, como nós anunciamos antes do intervalo, nós estamos recebendo em nossos estúdios o José Luiz Garcia Navarro. Ele é advogado, engenheiro de segurança e trabalho, especializado em gestão ambiental, especializado também em sistema de gestão integrada, gestão em engenharia de petróleo e gás. É uma pessoa que tem uma experiência vasta dentro do trabalho de segurança de trabalho e vai bater um papo conosco hoje, em especial com relação à segurança de trabalho no campo. Em primeiro lugar, Navarro, eu quero agradecer você ter atendido ao convite da Michele. A Michele te conhece, falou, eu achei muito importante, é um assunto importantíssimo para que nós possamos falar com nossos ouvintes, pessoal que trabalha na fazenda, pessoal que trabalha na lavoura, nas usinas, né? E, então é uma satisfação recebê-lo em nossos estúdios. Bom dia, Navarro. Bom dia, obrigado, é uma honra estar aqui presente a vocês. Bom dia, senhores ouvintes da Band FM 96.9, um grande abraço a todos. Nós vamos falar um pouquinho sobre a segurança rural. É um setor ligado à segurança do trabalho que não tem ainda muita cultura de segurança. Porque meu avô fazia, meu pai fazia, eu também vou fazer. Tá? Aí toma uma ação de indenização por um acidente, aí ele vai falar, poxa, não sabia. Eu não sabia. e acaba custando caro, né, Navarro? Muito. Até seu fluxo de caixa pode até sumir numa questão dessa, sabe? Então, o que nós estamos querendo aqui é um alerta, né, que a gente vem fazer para vocês. Obrigado, Michele, por ter convidado. Então, eu vou discorrer um pouquinho sobre essa norma. Certo. Tá? Quando você fala em normas de seguranças, nós sabemos que tem a indústria têxtil, indústria automobilística. Para o campo, existem normas específicas para a segurança do trabalho? Sim, foi criado em 2005 a NR31, Norma Regulamentadora número 31. Essa norma, ela é voltada à segurança rural para agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal, usinas, granjas, ovinocultura, certo. Tudo que envolve o meio rural, o agronegócio. O agronegócio, que é o nosso alimento do dia a dia. Certo. Né? E quais são os pontos principais, os focos principais a serem fiscalizados? Você tem o empregador rural, nessa questão, tem algumas responsabilidades. Certo. A NR31 fala. Dentre delas, que são muitas, eu até vou citar algumas, garantir as condições de trabalho, higiene e conforto para o trabalhador rural. Realizar avaliações de risco para a segurança e saúde dos trabalhadores, tá? E com esses resultados, adotar medidas de proteção. Tá? Promover melhorias nos ambientes e condições de trabalho, a fim de preservar a saúde do trabalhador. Cumprir as normas legais. Eu vi aqui a entrevista com o presidente da BQM, vi o prefeito e vi que eles pediram muita segurança jurídica. Exatamente. Então, quando você obedece essas normas regulamentadoras na fazenda, você também tem a sua segurança jurídica, porque existem implicações trabalhistas, implicações previdenciárias, implicações civis para danos morais de um acidente e até previdenciárias também nesse sentido. Então, ele é obrigado a cumprir esse daí. Assegurar a divulgação dos direitos, deveres e obrigações que os trabalhadores devem conhecer. Então, você tem que treinar o trabalhador, você tem que orientar se vai... as obrigações, direitos e deveres. Isso, deveres também o empregado tem, de obedecer às normas, de usar o EPI adequado. Você acredita, Navarro, que, por exemplo, no momento da contratação dos profissionais, dos funcionários,
seria importante que a empresa ou a fazenda tivesse uma pessoa que passasse essa orientação desde o primeiro dia. Olha, aqui nós precisamos disso, assim não pode, assim pode. É importante que isso aconteça? Sim, a NR31 ela é voltada à segurança, mas existem as outras NRs, onde a NR1 obriga a ter ordens de serviço. Entendi. Treinamento. Então, a pessoa que vai ser contratada na fazenda, porque uma fazenda, você sabe que a manutenção é difícil, às vezes vem gente de fora, e às vezes existem até verdadeiras oficinas automotivas dentro da propriedade rural, pelo distanciamento das cidades, essas coisas. Então, estoque de combustível. Isso, fazer área de risco. Quem é que vai abastecer somente? Porque tem o direito da periculosidade no abastecimento. Certo. Então, quando o empregado entrar, recomenda-se que ele tenha uma integração. Entendi. Olha, eu sou obrigado a fazer isso por você. Em contrapartida, você é obrigado a fazer isso para mim. O senhor não pode fazer isso. O senhor não pode mexer em eletricidade. O senhor não pode fazer tal coisa, o senhor não pode fazer tal coisa. Porque, às vezes, o trabalhador realmente quer fazer as coisas que fogem da competência dele. Aquele famoso faz de tudo. Né? Ele é mecânico, eletricista, motorista, tratorista, aí acaba dando problema, né? Então, mas se você vai analisar numa propriedade rural que existe um coringa, certo, você tem que dar toda a orientação para esse coringa. Você vai mexer... Para cada função. Para cada função. Vai subir, por favor, cinto de segurança com 2 talabartes, tipo paraquedista. Não, vai ali rapidinho. É rapidinho que o cara cai de mergulho e cai na terra. E não volta mais, né? Não volta nada. Eu tenho visto muitos acidentes bestas, né, pra se falar, por causa desse tipo de coisa, tá? E aí, além disso tudo, ele tem que informar os trabalhadores os riscos decorrentes do trabalho. Certo. Vai fazer o exame médico, comunicar ao trabalhador também, tá? E você tem que ter um programa. Certo. Que a NR31 fala... A gestão. Que chama-se Programa de Gestão de Segurança, Saúde e Meio Ambiente no Trabalho Rural. É o PGSS-MATR. O bicho de nome feio. A sigla é comprida. É comprida. Então, ele tem a prioridade do quê? Eliminar os riscos. Eliminando o risco, o trabalhador, o empregador rural vai ficar tranquilo. Ele não vai ter ação, não vai ter nada, tá? Controlar os riscos. Olha, tá tendo uma poeira aqui muito grande, eu tô manejando no meu curral e poeirão para todo lado. Olha, vamos lá avaliar a poeira respirável mais sílica livre, ver se está fora do limite de tolerância ou não. Vamos estabelecer um uso de EPI, um equipamento de proteção individual ou não. Isso é os controles de riscos. O ruído... Seria o preventivo. Sempre preventivo. Sempre preventivo. Porque acidente de trabalho ocorreu, não existe corretivo. Certo. Não existe corretivo. Não, mas eu queria lhe perguntar assim, por exemplo, vamos dizer que o proprietário traga todas as orientações ao funcionário, ofereça o EPI, tem todo o equipamento, mas como você acabou de dizer, meu pai fazia assim, meu avô fazia assim, o peão larga tudo aquilo de lado e não usa e não obedece às normas. O que se faz? Olha, o que se faz? Primeira coisa, advertência. A advertência que você dá, você tem advertência oral, advertência escrita, suspensão de 1 dia, suspensão de 2 dias, até demissão por justa causa. Por não usar EPI. Por não usar EPI. Então, não, o cara é fabuloso, não tem na lida com o gado, não tem quem ganhe dele, não tem não, só que ele não obedece às normas. Olha, meu amigo, vá procurar outro emprego, eu vou contratar alguém que obedeça às normas e que seja mais ou menos capacitado, porque eu não quero ter nenhuma dor de cabeça na frente, não. Porque se por acaso chegar uma fiscalização trabalhista, Ixi. O fiscal não quer saber se o peão é desobediente, não, né? Não. Não quer não, Não, né? a gente tem... A gente tem... Esse é o problema, né? A gente tem uma figura chamada direito do trabalho. Certo. Que veio lá dos direitos humanos, então ele tem uma certa... Ela é paternalista com relação ao empregado. Sim. Quando você faz tudo isso daí, molda sua empresa, você tem uma segurança trabalhista, mesmo assim, se houver uma ação,
todos esses documentos assinados por esse funcionário, treinamento, ficha de EPI, até vai ser juntado no processo. Então, o empregador rural vai ter um atenuante, mas você sabe que não é fácil. Não é fácil, tá? Porque empregador rural, industrial, pessoas de indústria, acham que tá fazendo a pessoa de escravo. Tá? Não tá dando condições de vida para a família, para os filhos, não. Não, ele é escravo, tá ganhando dinheiro, tá andando de Hilux, tá sei o quê. Ele quer meter o fumo no... Quer meter o fumo no empregador rural, você entendeu? Então, esses documentos servem como atenuantes para provar que o empregador tentou andar na linha. E se você não tiver agravante... Aí muda. Aí muda a história. Aí você vai tomar uma indenização bonita que vai tremer na base, você entendeu? Michele, você que trabalhou, tem um conhecimento grande na área de trabalho, você gostaria de fazer alguma pergunta que seja dentro dessa nossa área? Você que conhece bastante. Eu gostaria que Navarro explicasse uma estimativa, assim, para os empregadores ter uma ideia questão de números, o valor de uma multa. Como que é feito esse cálculo? Em base do quê? Aí é o juiz que determina, né? Certo. Tá? Mas existem, em cada subitem da NR31, existe a aplicação da multa. Né? Já com as suas tabelas. Já, tudo isso que eu falei. O senhor informou aos trabalhadores o risco decorrente do trabalho? Não, tome uma multa. O senhor mostrou para eles os resultados das avaliações ambientais que foram feitas? Não, tome outra multa. E assim vai. Os fiscais pegaram uma tal de Fundacentro, uma autarquia ligada à segurança do trabalho, ligada à higiene ocupacional. E essa Fundacentro fez checklists, listas de verificação. Então o cara chega com uma lista de verificação, o senhor tem isso, e de lá já lança a multa para a pessoa. Tá? Então, e outra coisa que está acontecendo, antigamente os auditores fiscais eram engenheiros de segurança do trabalho ou eram médicos do trabalho. Você conseguia dialogar numa boa, tendo a mesma profissão. E eles tinham bastante conhecimento. Muito. Agora, auditores fiscais, o cara faz teologia, sociologia, é um nerd, estuda para concurso, passa e vira auditor fiscal. É diferente, né? Você vai discutir o que com uma pessoa dessa? Não, mas eu fiz 15 dias de treinamento na Fundacentro. E se acha o bambambam a última bolacha do pacote, entendeu? Navarro, eu tive a oportunidade, eu trabalho no campo há muitos anos, eu trabalhei no estado do Tocantins, e em uma cidade muito famosa em relação à agricultura, até o nome da cidade é muito engraçado, chama Lagoa da Confusão, é um lugar de alta produtividade de grãos, né? E eu conheci um cliente, um amigo, né, que era produtor de abacaxi, de soja, e que ele tinha na varanda da casa da fazenda dele uma mesa muito grande, uma mesa com 2 bancos laterais, onde ele sentava junto com os funcionários para almoçar na hora da refeição. E um fiscal foi lá e disse que ele não poderia usar um banco, que tinha que ser uma cadeira individual para cada um e com encosto, para que cada funcionário tivesse mais comodidade na hora, sendo que o próprio patrão comia no mesmo banco com todo mundo. Você não acredita que existem certos exageros? Normalmente o legislador não é um empregador rural. Não conhece a realidade. Não é um funcionário rural. Ele às vezes imagina o que tem. Para você ter noção de tantos subitens que tem que ser cumpridos, olha aqui, quais os principais temas tratados nessa norma regulamentadora? Principalmente agrotóxico, questão do equipamento. Porque tudo tem agrotóxico. Você tem Roundup, você tem Diuron, você tem 2,4-D. Não, e hoje em dia, tanto na lavoura como na pecuária, não dá para tocar sem os produtos que são para controlar as pragas. Sim. E eles são feitos de acordo com uma legislação, são autorizados. O grande problema é a forma que se utiliza. Sim. Né? O grande problema não é o produto, é a forma como se utiliza, concorda? A prevenção desse produto. Um macacão hidrorrepelente, máscara, luva de látex,
proteção, você não pode ter um respingo sequer. Essa roupa tem que ser lavada no próprio local, você não pode levar para casa, para não contaminar sua família. Você tem que a embalagem, você tem que fazer a tríplice lavagem. Uhum. Então, existe essa NR só de agrotóxico que você deve fazer. Locais de armazenamento, distância de armazenamento. Então, existem peculiaridades. O descarte dos produtos, das embalagens. O descarte das embalagens para o local que possa fazer a reciclagem. Salvo engano, em Bilac tem, né? Cada cidade, cada região tem um ponto, né? Tem. Então, tem todos esses descartes. Ela fala sobre meio ambiente e resíduos. Você gera resíduo numa fazenda. Sim. O que você vai fazer com isso? Como na cidade também gera. Também gera. Então, ela trata sobre a ergonomia, maneira de trabalhar, ferramentas manuais, máquinas e implementos agrícolas, que é o principal, colheitadeiras, tratores agrícolas. Roçadeira, nossa, mano. Então, lá essa NR ensina a você ter o mínimo de segurança possível na operação disso daí. Secadores, silo, acessos e via de circulação, transporte dos trabalhadores, transporte de carga, fatores climáticos e topográficos, ou da incidência de raio aqui. para de mexer na cerca de arame, né? E se esconda. Não vá debaixo da árvore, não, que você vai tomar ferro também. Aí você tem medidas de proteção pessoal, as edificações rurais como devem ser, instalações elétricas, áreas de vivência que entra nessa questão de locais para refeição, tá? Alojamentos, locais para preparo das refeições, lavanderias. Até o tipo da toalha que põe na mesa eles especificam. Tudo. A altura da janela do quarto onde vai ser o dormitório. O tamanho da cama. A altura. O armarinho que tem que ter para colocar as coisas dele. Rapaz, é impressionante. É impressionante. É coisa de cinema, viu? Aí o produtor rural arrepia o cabelo mesmo, das costas. Tem muita. Eu conheço gente que saiu da atividade porque não aguentou. Eu conheço gente que saiu da atividade. Então a gente tem que adequar pelo menos o mínimo, né? Tá? E adquirindo essa cultura, porque quando mexe no bolso do produtor rural, aí ele vai ver que a coisa é mais embaixo, né? É difícil. Como você vê com os veículos de comunicação que estão sempre falando sobre esse assunto, você vê uma melhora com relação aos produtores, mais preocupados, levando mais condições para os trabalhadores nos últimos anos? Sim, muitas vezes na marra. Ou, se você não fizer isso... É uma conscientização meio forçada. Uma conscientização no bolso. Então vai doer o bolso. Entendi. Então, quando ele toma uma ação trabalhista porque não protegeu o trabalhador, né? Porque não fez alguma coisa, ele já vai perder essa ação. Eu não quero perder mais isso daí. Aí ele vai fazer a coisa mais correta. Mas a cultura também, não só de bolso, né? Mas melhorou muito. Do ano que eu me formei, em 96 para cá, a segurança do trabalho deu um salto imenso, a cultura de segurança do trabalho. Impressionante, tá? Porque você chegava para um fazendeiro e falava, o rapaz mexe com implemento agrícola, ele engraxa, ele faz tudo. Dê um creme protetor para ele, para que não tenha contato com esses hidrocarbonetos aromáticos derivados das óleos, dos graxos, do óleo diesel. Rapaz, isso é coisa pra bichona, passar creme. Era, ué. Creme, você tá doido, rapaz? Aí você chega no peão, tem que usar creme. Creme eu não uso, não. Mas aí... Não, o pior é quando você até pede, passa um protetor solar. Não, pra quê? Sobre isso, pelo menos a gente tem uma boa notícia. Qual seria? É o seguinte, antigamente, a norma NR15, anexo 3, que falava sobre calor, dizia que acima de uns limites de tolerância estabelecidos pelo tal de IBUTG, segurança do trabalho só tem nome certo. Índice de bulbo úmido, termômetro globo. Aí, não tinha nada especificado ao trabalhador rural, ao trabalho a céu aberto. Entendi. Tanto rural como construção civil. Então, você tem um país, né? Um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Já dizia a música. Já, o Jorge Benjó. Aí,
Ia o perito lá a meio-dia fazer uma avaliação de calor. Até beleza, só estourava o tudo. Agora você imagina isso no Tocantins, a 45, 46 graus. Eu fui no Pará, ó, eu tive lá no Pará fazendo trabalho lá. Aí você vê aqui, ó, o legislador finalmente se deu conta que sem o sol não existe vida. Isso é meu comentário, tá? Então ele alterou o anexo 3 e diz o seguinte: o objetivo do anexo 3 é estabelecer critério para caracterizar atividades e operações insalubres decorrentes da exposição ocupacional ao calor, em ambientes fechados ou abertos. Este anexo de calor não se aplica a atividades ocupacionais realizadas a céu aberto, sem fonte artificial de calor. Não tem. Olha, vai dar uma economia para o país, de questão de insalubridade, essas coisas, de quase 3 bilhões de reais. A nossa atividade agrícola é infinita. Aí, agora quando foi essa encrenca aqui? Foi portaria 1359 agora. 9 de dezembro de 2019, fresquinha. Então, eu ficava louco da vida que eu ia, às vezes, ser assistente técnico de alguma perícia trabalhista para o empregador rural, e o perito, meio-dia, media, calor. Vou lá, claro. Mas não tem jeito, né? Não tem condição. Claro. Ô Navarro, agora... Essa é a notícia boa. Chegando na nossa realidade do momento atual, nós estamos, o Brasil, enfrentando uma pandemia, onde leis estaduais, municipais, nacionais estão aí regulando proximidade das pessoas, fica em casa. Como que essas regras colocadas aí pelo Estado e pela alguns municípios, como que isso pode se adequar no campo? O empregador rural tem que criar um programa relativo a essa pandemia Covid-19. Isso. Aos visitantes, aos funcionários, educar álcool gel, máscara, manter distância, fazer um procedimento para quem chegar na fazenda, certo, ou um visitante, ou até para todos os funcionários, ou dos moradores também, como é que você deve proceder por causa do Covid-19. Todo mundo sai para comprar também. Sai. Vamos fazer o mercado mês a mês, né? Vai no banco, né? Vai no banco. Como é que você vai fazer isso? Como é que você... Então, cria-se um procedimento pelo qual esse funcionário assina e tenta obedecer. De preferência, se você tiver aquele revolvinho para dar um tiro na cabeça, de vermelho, saiu para ir para não sei onde, todo dia. Média temperatura. Todo dia. Vamos trabalhar? Vamos fazer um diálogo diário de segurança, DDS, todo dia de manhãzinha, todos os peões tomando café, reúne, é assim, assado, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então já mede a temperatura de cada um e já vai criando um procedimento para que isso não afete a sua produção rural, né? Porque há poucos dias eu entrevistei aqui o presidente do Ciram e a gente fala muito aqui, o chavão, o agro não para, né? Porque a produção não tem como parar, a planta não para de crescer, a vaca não para de dar leite, o porco não para de engordar, então... E nós não paramos de comer. Exatamente, nós temos que nos alimentar. Então, não dá esse negócio de fica em casa, todo mundo parar de trabalhar. No campo não funciona, não tem como parar, você tem que continuar produzindo, plantando, colhendo, tem que haver uma adaptação para essa nova realidade, né? Eu tive com o Fábio, ano passado. Inclusive, estou devedor com ele, que eu prometi fazer uma palestra, agora é live, né? O que o empregador rural precisa. Certo. O que ele precisa fazer para ter pelo menos as mínimas condições de segurança do trabalho e as mínimas condições de uma segurança jurídica, muito dita aí anteriormente. Tá? Aí eu vou ainda conversar com ele novamente. Para marcar esse dia. Ele deve estar. Falou que ia fazer o negócio e não fez. O Fábio é parceirão nosso, já veio várias vezes aqui no programa. E espero que você venha mais vezes também. Eu acho que é um assunto muito importante. Não, o que vocês precisarem, tá? Quando você tiver algum case interessante que possa trazer, para mostrar a importância de tanto da parte do empregador como da parte do empregado. Porque não adianta só um lado se preocupar, né? Eu estou à disposição de vocês para qualquer coisa, tá? Eu estudei em escola pública
e de graça. Então, meu conhecimento, ele tem que ser difundido por questões de ética profissional, moral também. O que eu souber, eu falo, porque vai carregar toda essa experiência para túmulo, para quê? Eu gostaria que, para a gente encerrar, você deixar uma mensagem principalmente para o trabalhador do campo, para que ele tenha essa consciência de obedecer essas regras que existem de EPI, de segurança no trabalho. Bom, a minha orientação, trabalhador do campo, o mais importante de tudo chama-se família. Sua esposa, seus pais, seus filhos, seus netos, são pessoas que têm um amor muito grande por você, pelo seu trabalho. E aí, você precisa se proteger, porque tem gente dependendo de você. Tem muita gente que precisa de um pai, de um tio. Eu sou tiozão também. Depende. Então, faça o trabalho, nem que você tenha que perder um pouquinho, com segurança, porque você tem família, né? Não ele. Existe um sentimento que ele precisa se proteger por causa dessas pessoas, que são pessoas que não querem ver você. E muitas vezes dependem dele, né? A maioria depende. Então você imagina uma pessoa se acidentar, perder, amputar alguma coisa, ficar em casa lá e os filhos olhando e você... Hoje, pelo amor de Deus. É verdade. Isso seria o fim. Então, não é só questão de segurança pessoal, que é fundamental. Mas não se esqueçam que vocês têm filhos, têm esposa, têm mãe, têm pai, netos. É por isso que o empregado rural precisa se proteger, para que não haja para quem gosta muito de família e de Deus. Esse é um recado importante que eu gostaria de dar a todos os nossos queridos fornecedores de alimento que eu adoro, né? Principalmente. E cozinha-se muito bem, né? É bom cozinhar também. Bom saber disso. É bom saber disso. Fique perto de um gordo e não passarás mal, né? Bom, José Luiz Garcia Navarro, nosso amigo Navarro, muito obrigado pela sua vinda até o nosso programa. Muito obrigado. Foi muito bacana as informações que você nos trouxe. Nossos microfones estarão sempre abertos para você. Obrigado, Michele, por fazer esse contato junto ao Navarro. E a Michele, que é nossa parceira, ela que comanda a máquina sonora aqui. A Vixe Maria. E muito obrigado. Você é uma pessoa que sempre terá informações positivas e importantes para o nosso homem do campo. Eu agradeço de coração, meu querido. Agradeço mesmo. O que precisar, estarei sempre à disposição de vocês, tá? Obrigado, nós estamos chegando no final. Isso, já o final, só para... Tem muita gente ligada aí no Pedir desculpa aí pro pessoal, bastante gente comentando, falando sobre acidente que já aconteceu. Que legal, bacana. Algumas experiências trocadas aqui, o pessoal aí falando. Manda um abraço pro pessoal aí. Olha, o Cori, eu nunca consigo falar o nome dele. A Ana Carolina, o José Rodrigues. Você vai ver que o assunto vai ser bem... Simone Gouveia, Miriam Ribeiro, tem bastante gente. Bastante gente acompanhando. É um assunto importante, é um assunto muito interessante e importante. Nós chegamos no final, Michele. Terminamos. Bom, mais uma vez eu quero agradecer o carinho da audiência de cada um de vocês, estão sempre ligados junto conosco. Obrigado, pessoal que nos acompanham pelo Face. Hoje trouxemos esse assunto importantíssimo. É importantíssimo, uma pauta foi sugestão da Michele e eu acho que parceria é isso, Michele. Continue trazendo boas sugestões, tá bom? Navarro vai ter que voltar, tem muita coisa ainda para ser dita. Rapaz, eu tô nessa, só chamar. Um grande abraço a todos. Eu encerro sempre o programa com a minha frase de encerramento, que é: o agronegócio é uma locomotiva que arrasta esse trem chamado Brasil. Continue ligadinho que o pessoal do Noar já tá aqui, esperando. Beijo. Um abraço a todos, até domingo que vem. Você ouviu na Band FM Agro Jornal. Informações do agronegócio a serviço do homem do campo. De volta no próximo sábado. Há mais de 20 anos, a Central Leilões trabalha para o desenvolvimento da pecuária nacional.